Uma excelente notícia para a indústria dos fundos imobiliários é que um grande fundo de pensão, a FUNCEF, que é o fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, vai alienar parte dos seus imóveis próprios, para comprar fundos imobiliários. Eu acredito que essa é uma notícia excelente para a indústria de fundos imobiliários, porque vai aquecer, vai trazer grandes investidores para essa indústria de fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, os fundos de pensão, eles têm hoje sob gestão mais de 700 bilhões de reais sob administração. E se a gente fizer uma média, de acordo com a legislação, do que é possível alocar em imóveis, se a gente colocar em média aí 5%, a gente está falando de aproximadamente 35 bilhões de reais que são alocados pelos fundos de pensão em imóveis. A gente tem ali como fundo de pensão os maiores, a FUNCEF, que é da Caixa Econômica, a Previ, que é do Banco do Brasil, a Petros, que é da Petrobras, a Centros, que é do Banco Central, e muitos outros aí, são mais de 250 fundos de pensão hoje que administram esse total de 700 bilhões de reais. Então, e o que acontece dentro de um fundo de pensão? Parte da carteira é alocada em imóveis e você precisa, o fundo de pensão precisa ter uma equipe lá dentro para gerenciar, para comprar shoppings, hospitais, lajes corporativas, escolas, galpões e fazer toda a gestão de aluguel. E a gente sabe que quem é cotista de fundo imobiliário não tem que ter esse trabalho, porque tudo é feito pelo administrador, pelos gestores dos fundos. E então isso você acaba também reduzindo custos, custos operacionais, de você manter uma equipe para você administrar esses imóveis. E também para a gente que é pessoa física, a gente tem toda aquela comodidade de que a cota tem liquidez. A FUNCEF está planejando fazer aqui uma venda de ativos, isso vai demorar meses até anos, porque tem que fazer a licitação, tem que fazer todo o trabalho de avaliação dos imóveis, colocar isso à venda, não são imóveis que você vende de uma hora para outra. Olhando aqui na tela, essa notícia saiu nesse jornal aqui, o Investidor Institucional. Então olha aqui a notícia, o plano de fundo da reestruturação da carteira será a alienação ao longo dos próximos 4 anos, então ao longo de 4 anos, de 2,8 bilhões de reais aproximadamente, ou 50% da carteira de imóveis da FUNCEF, que é de aproximadamente 6 bilhões de reais, que envolve 94 ativos, dos quais 40 representam agências bancárias. Então, você vê que a carteira da FUNCEF está muito locada em agências bancárias, provavelmente as agências da própria Caixa Econômica, que a FUNCEF adquiriu. E a gente sabe também que a agência bancária é uma coisa, é um produto, um animal em extinção, porque a gente está vendo toda a revolução digital aí, e a própria Caixa Econômica já avisou que não vai manter o tanto de agências que ela tinha no passado. Então você vê que essa reestruturação está obrigando a FUNCEF a vender esses imóveis e parte desse dinheiro vai para a indústria de fundos imobiliários, o que é muito bom para aquecer a indústria de fundos imobiliários, e trazendo investidor altamente qualificado como a FUNCEF. Então aqui fala um pouco mais da carteira da FUNCEF, que tem lá participação lá em 16 shoppings, que também não foi muito boa, porque a gente está passando aí pela pandemia e os shoppings estão sem pagar, sem receber aluguéis e, consequentemente, os seus proprietários não estão recebendo os aluguéis apropriadamente. Então aqui no último parágrafo, que a FUNCEF estabeleceu um pipeline para esse ano de 785 milhões em dinheiro novo para investir esse ano, em 2021, em fundos imobiliários. Então, a FUNCEF já tem dos 2,8 bilhões que ela vai investir ao longo dos 4 anos, assim que for vendendo os imóveis, ela já tem 785 milhões para investir em fundos imobiliários e, com isso, a gestão vai ficar bem mais simplificada. Falando um pouquinho mais da indústria de fundos imobiliários, que a gente tem aqui os fundos de pensão, que são mais de 1.100 planos, com mais de 700 bilhões de reais investidos. E a gente falando um pouquinho mais de fundos imobiliários, a gente tem aqui um aumento, uma notícia aqui da Infomoney, que na verdade é uma notícia do ano passado, que mostra o aumento gradativo e sistemático do número de investidores em fundos imobiliários. E a gente está vendo aqui um estoque de fundos imobiliários, isso no final de 2020, que era de aproximadamente, tá aqui, 105 bilhões de reais, em 327 fundos listados na B3. Então,
essa notícia da FUNCEF, né, de vender os seus imóveis, realocar a carteira imobiliária e entrar nessa indústria de fundos imobiliários, é com certeza uma notícia que vai fazer aumentar bastante esse volume negociado em fundos imobiliários, aumentar o preço das cotas e melhorar também a questão da liquidez. Então, temos aqui uma excelente notícia para a indústria de fundos imobiliários. E uma outra coisa que eu vejo muita gente comentando recentemente, né, sobre a indústria de fundos imobiliários, é sobre se a elevação dos juros pelo Banco Central vai afetar a rentabilidade dos fundos imobiliários. Olha, é uma correlação que eu já fiz, posso até mostrar aqui num vídeo posteriormente, que a rentabilidade dos fundos imobiliários estão muito atrelados a juros futuro, né, a curva de juros futuro. Uma forma de você até olhar isso é aqueles juros da NTN-B longa, que hoje está em patamares até razoáveis. Se a gente vê o ano que vem é ano de eleição, um estresse nos juros, na curva longa de juros, e esses prêmios das NTN-Bs se elevarem, é provável que que a indústria de fundo imobiliário sinta um pouco dessa elevação dos juros. Mas em relação a essa taxa Selic que está sendo aumentada agora, na minha opinião, não afeta tanto a indústria. Por quê? A gente recebe aí, em média, 7, 8% de proventos ao ano. Se você pegar uma Selic de 2,75, ainda está muito longe. Então, esses juros da Selic vai impactar a indústria de fundos imobiliários quando tiver acima de 6, 7%, né? Porque abaixo disso a gente prefere receber os proventos que, juntando ali no final do ano, vai dar mais de 6, 7% de proventos de rentabilidade na carteira. Então eu realmente não acredito que essa elevação de juros do Banco Central vá prejudicar a indústria de fundos imobiliários, e sim, o que prejudica realmente é a elevação de juros futuros, que a gente pode observar isso olhando a curva de juros e olhando também os juros da NTN-B 2045, 2035. Bom, espero que você tenha gostado, considere se inscrever no canal, compartilhar essas informações para quem gosta de investir, e até um próximo vídeo.